Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine. Estamos reunidos aqui para mais esse dia. Estamos falando do Evangelho segundo Mateus. E que o Senhor nos abençoe poderosamente com cada ensino. Estamos no capítulo 19, chegamos no versículo 16, na história do jovem rico, uma história também muito famosa. Essa com uma relevância muito grande na questão de nos ensinar coisas. Verso 16 em diante diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste. Meu Deus, que parábola assim, que pode parecer uma coisa e você fala: eu tô de boa, que eu não tenho dinheiro, não tenho riqueza e eu sigo meu Senhor. Mas nem sempre é por aí. Vamos entender ela. O Senhor estava nesse mesmo local, né, Judéia. Aí chegou esse rapaz, era um jovem muito rico. E ele pergunta o que ele precisa para ter a vida eterna, porque na cabeça dele não precisa de nada. Ele fez uma pergunta para o Senhor Jesus, já querendo a resposta. E a resposta que ele queria era: rapaz, dá um abraço aqui, você já está lá. Você já está lá, dá um abraço aqui, você é dos nossos. Porque ele tem tanta confiança e ele pergunta o que é que tem que ser feito, mas naquela história eu já faço. Olha só, o Senhor dá para ele o primeiro mandamento que o Senhor dá para ele, não o primeiro mandamento, o primeiro que o Senhor fala: não matarás. Ele: nunca matei. Não adulterarás. Ele falou: nunca fiz isso. Não furtarás. Ele: estou livre. Não dirás falso testemunho. Ele: passei no teste. Honra teu pai e tua mãe. Ele: firme e forte nesse mandamento. E o sexto, que o Senhor fala, que é o último que o Senhor fala para ele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele então enche o peito e fala: tudo isso eu tenho observado. Mas ele quer ouvir que ele é campeão. E ele ainda fala assim: o que me falta ainda? Agora ele pensa: agora eu tiro 10. Agora o Senhor vai falar para mim que não falta nada. Na cabeça dele. Mas o que o Senhor fala para ele? Se quer ser perfeito? Nesse texto, não, se eu não me engano, é o de Marcos ou é o de Lucas? É o de Lucas. Essa parábola é mais famosa lá em Lucas. Eu vou até colocar lá para a gente ler o finalzinho lá. Lucas 18. 18. Deixa eu ver. Eu adoro aqui, ó. No verso 21, né, depois que ele fala que observa tudo, o Senhor fala assim para ele: uma coisa ainda te falta. Essa frase
sempre é linda. Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, depois vem e me segue. O Senhor diz isso lá em Mateus. Ele só não colocou esse adjetivo aqui. Uma coisa ainda te falta. Mas ele pôs ali, ó, vende tudo que tem, dá aos pobres, você terá um tesouro no céu e vem e me segue. Esse jovem ia ter 2 tesouros, né? Um no céu e um de seguir o Senhor. Ele podia ser um discípulo no lugar de Judas. Ok, vamos lá. Então, nesse caso aqui, esse seria a grande sacada da parábola para nós. Que é quando o Senhor fala isso aqui. Uma coisa ainda te falta. Não é que o jovem era mau. Não é que o jovem mentiu em algum mandamento, dos quais Jesus não perguntou os 10. Se o Senhor perguntasse os 10 e ele falasse que cumpria tudo, ele era mentiroso. O Senhor perguntou 6 e ele falou, cumpro todos. Então a gente vai ficar consciente com a palavra dele. Agora, quando o Senhor fala, uma coisa ainda te falta, isso aqui é um princípio para mim e para você. Por quê? Porque quantos mandamentos nós cumprimos, nós da nova aliança? Essa é uma pergunta que você tem que pensar, não pode responder muito rápido. Você sabe quantos mandamentos nós cumprimos, nós da nova aliança? 613. Por quê? Porque foram todos os mandamentos que o Senhor deu no Velho Testamento. 613. E por que nós cumprimos todos, pastor? Porque o nosso Cristo cumpriu todos por nós. E Ele é a nossa justiça. E Ele cumpriu por nós, vai estar cumprido. Não importa. Por exemplo, eu comprei um carro. Você comprou esse carro? Quanto foi esse carro? Foi R$ 1.000.000. E você pagou como? Não paguei. Foi meu irmão que pagou para mim. Isso vai fazer com que alguém diga, então o carro não é seu? Não. Não importa quem pagou. Se foi teu irmão, se foi teu pai, se foi tua mãe, se foi tua avó, se foi um amigo, se foi um empresário. É teu, é teu. Você está entendendo? O Senhor Jesus pagou os mandamentos para nós. Não importa se foi a gente. Não foi a gente, mas foi o Senhor Jesus. Então cumprimos. Mas o fato de os 10 mandamentos estar cumprido na nossa vida por meio do Senhor Jesus não impede o Senhor de usar essa frase. Uma coisa ainda te falta. Sempre esta frase vai estar conosco. Sempre ainda vai faltar uma coisa. Qual coisa, pastor? Aquilo que só a mão do Senhor pode pôr. Para aquele jovem, vender todas as riquezas e seguir o Senhor. E para nós? Um dia vai ser uma coisa, outro dia vai ser outra coisa. E quando você cumprir aquilo que falta, vai aparecer uma outra coisa que ainda falta. E quando você cumprir 20 vezes aquilo que faltava, vai aparecer uma 21ª coisa que ainda te falta. Por quê? Porque nós nunca vamos estar prontos de nós mesmos. Sempre vamos estar precisando do Senhor intervir por nós. Isso é que é tremendo. Tem gente que lê essa história e fica com pena do jovem, fica dando pitaco na vida do jovem. Mas essa história aqui é para falar comigo e com você. Para falar que sempre falta algo, mas também para falar que aquilo que falta está no Senhor e o Senhor está em nós e nós estamos no Senhor. Por isso voltemos-nos ao Senhor e Ele vai fazer acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Ou que o seu dia hoje seja assim. Tá faltando alguma coisa e isso tá no Senhor. Busque-o. Busque-o. Coloque-o no seu dia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Seja muito iluminado e abençoado em nome de Jesus.